Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de maio. Esse vídeo vai ser bem rapidinho porque eu acabei gravando vídeos separados para os 3 únicos livros que eu li no mês de maio. O primeiro foi O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Todos os links para os vídeos vão estar aqui embaixo e eu vou tentar deixar aqui também em algum lugar. Esse livro se passa na Idade Média, na Inglaterra, mas não é exatamente a nossa Idade Média, porque existem alguns elementos de ficção aqui, de fantasia nesse livro. Por exemplo, um dragão, por exemplo, ogros. O rei Arthur faleceu há pouco tempo e conseguiu trazer paz para a região. E os personagens principais dessa história são um casal de idosos que eles saem da vila deles e eles pretendem reencontrar o filho deles, que eles não veem há muitos anos. Só que existe aqui nessa história uma névoa de esquecimento que está afetando todos os habitantes desse lugar. As pessoas estão esquecendo as coisas, esquecendo até coisas próximas. Então, por exemplo, uma garota desaparece, eles estão procurando por essa garota, daqui a pouco todo mundo esqueceu que a garota desapareceu e continua vivendo normalmente. Então existe essa névoa de esquecimento que acaba levando esses dois idosos a encontrar alguns outros personagens do livro, como por exemplo cavaleiros da época de Arthur, que vão tentar lutar para desfazer essa névoa, encontrar o motivo pelo qual essa névoa existe. É um livro que eu adorei, que me deixou muito emocionada no final. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito dos temas que o Kazuo Ishiguro trabalha aqui, principalmente a questão da memória, a questão da paz como um esquecimento. Então, por conta dessa falta de memória dos habitantes, a paz acaba sendo conquistada. E isso é muito interessante porque parece que a guerra está muito relacionada também com manter as mágoas vivas, com manter as lembranças vivas. E o livro traz esse debate bem interessante. O livro fala também sobre o amor. Esse casal está junto há muitos e muitos anos. E o livro fala um pouquinho sobre o que fez esse casal ficar junto e se a falta de memórias também não contribuiu para que eles ficassem juntos tantos anos. É um livro que eu gostei muito. O Kazuo Ishiguro é um escritor que eu conheci esse ano e que eu já me apaixonei. O outro livro que eu li esse mês, eu li para o Leia Mulheres, esse mês não, em maio, eu li para o Leia Mulheres, que foi Precisamos Falar sobre Kevin, que foi um livro, assim, incrível. Eu só livros bons em maio. Fala um pouquinho sobre Eva. Eva é a mãe de Kevin. E Kevin foi um adolescente responsável por essas matanças que aconteceram nas escolas americanas. A história é fictícia, mas a escritora usou muitos elementos de histórias que realmente aconteceram. Então o livro parece realmente real. E o livro explora essa relação entre Eva e entre Kevin. E o livro é contado pela perspectiva de Eva, que é a mãe. E é muito gostoso acompanhar a dinâmica do relacionamento deles. Kevin é um personagem extremamente fascinante. Existe muito questionamento acerca da maternidade desse livro. Kevin é um psicopata, então esse é um tema também que é interessante, que é instigante. Eu considero esse livro bem denso, bem às vezes difícil de você avançar na leitura, porque você está sempre parando para refletir, parando para pensar, tomando uma porrada. Então eu achei assim, é um livro que você lê num clima de tensão constante, esperando o momento em que vai acontecer a tragédia que já está anunciada desde o início do livro. Eu recomendo para todo mundo essa leitura. Eu acho que é uma leitura maravilhosa, mas ela é para ser lida com parcimônia, porque realmente é uma porrada danada que a gente toma no estômago lendo esse livro. E o último livro que eu li também em maio foi O Iluminado, de Stephen King. O meu primeiro contato com Stephen King foi com O Iluminado. Eu gostei muito do livro. Eu não esperava gostar, porque eu não costumo ler horror, mistério, não é um tipo de literatura que me atrai muito, mas eu tava realmente muito curiosa para conhecer Stephen King e a escrita dele é muito boa. E o livro ele trabalha principalmente a questão do terror psicológico, que é o meu tipo, o tipo de terror que eu mais gosto. A Menina Submersa é outro livro que eu sou apaixonada, que também trabalha essa questão do terror psicológico. E outra coisa que eles têm em comum também, olha que interessante, 2 livros de terror que eu gosto que tem coisas em comum, que é a questão do enlouquecimento. Essa família, ela vai passar 3, 4 meses, a temporada de inverno, isolada num hotel, completamente isolada num hotel. E esse hotel fica intransitável durante o inverno, as estradas se fecham. E esse homem, ele já tem, o pai da família, que é o Jack, ele já tem um histórico de violência. Ele é alcoólatra, ele é agressivo.
ele se sente um fracassado na vida e ele acaba jogando isso em cima das outras pessoas. Então, quando ele vai pro hotel, isso se torna um barril de pólvora. E ele começa a enlouquecer gradativamente. Existem alguns outros elementos também na história de talvez sobrenaturais que aterrorizam um pouco a gente. Mas em geral é um livro com uma história muito bem construída, com uma narrativa gostosa, fluida de acompanhar. É um livro que deixa o leitor tenso o tempo inteiro e os personagens muito bem construídos. A gente sabe exatamente por que eles se comportam da forma como eles se comportam, porque o Stephen King dá pra gente a história de vida deles e faz com que eles sejam concretos e reais pra gente. Então é isso. Essas foram as leituras do mês de maio. Eu falei que o vídeo ia ser rapidinho e realmente foi. Um beijo e até o próximo.